Vídeo rápido para a gente falar do setor bancário. Existe uma mudança de cenário. Agora, para 2025, tem novas revisões, tem dividendos também, e a gente vai falar de uma ação que pode disparar até 70% nesse ano. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começar com um dado muito importante que ajuda a mostrar toda essa pressão nas ações do setor bancário, que é o que mais cai no último ano. E uma das maneiras de acompanhar esse processo de queda é sempre olhar para o aluguel de ações. No caso do Itaú, por exemplo, houve uma disparada. Há muito tempo o Itaú tem uma quantidade muito alta de aluguel de ações. O Bradesco, apesar dele não estar próximo mais das máximas, mas ele já vem há um tempo considerável com o aluguel nas alturas, e o Banco do Brasil não fica de fora. Ele talvez seja aquele que está mais próximo da máxima aqui do aluguel. Isso explica toda essa queda recente na cotação. Se a gente pegar da máxima até agora, é uma queda de mais de 20%. Só no último ano, o Banco do Brasil já caiu 10%. O aluguel de ação, ele na maioria das vezes, ele vai exercer um papel de pressão vendedora em cima de qualquer ação ou em cima de qualquer setor. O setor bancário, ele é o grande alvo, pelo menos dos últimos 2 anos, e a gente vê todas essas ações caindo sem parar, enquanto o aluguel dessas ações, que gera especulação, ele faz o caminho contrário, ele não para de subir. Começar pelo Bradesco, que não tem um início de ano fácil. Ele acabou de ser rebaixado novamente, então a gente tem um duplo rebaixamento. A gente acabou de fazer um vídeo que, num comentário rápido, se você não viu o último vídeo, veja, porque a gente se aprofundou um pouco mais tanto em leitura de macro quanto na análise fundamentalista e principalmente na questão da recomendação, a visão de sócio e a visão de mercado para uma empresa. Mas a gente vai ver isso porque o racional, nesse caso, ele está correto. Então talvez a precificação ela faça sentido, mas não a recomendação e seguir ela para algum movimento. Cresce o pessimismo sobre o Banco Bradesco. Aqui a gente fala de um relatório recente do Safra, que rebaixou o Bradesco de compra para neutro e trouxe o preço-alvo de 18 para 14 reais. É um corte bastante considerável, e o Bradesco ele já havia sido rebaixado pelo Itaú recentemente, que inclusive reduziu a expectativa de lucro para esse ano. E não para por aí, o Santander também removeu o Bradesco da carteira recomendada de dividendos. No caso do Safra, ele vê que todas as instituições financeiras elas devem ter uma margem um pouco pressionada nesse ano por conta da piora de perspectiva fiscal e o aumento acentuado da curva de juros. Então, no comentário rápido, essa primeira visão do Safra, a gente vê que faz sentido. O quarto trimestre do ano passado ele tende a ser muito bom, mas o primeiro trimestre desse ano é para ter uma margem comprimida, é para o fiscal já ter um impacto maior e é para a Selic em alta também começar a pressionar a inadimplência e também começar a pressionar a provisão e o PDD do banco. Daí ele acaba que volta a tudo aquilo que ele viveu em 2023 e 2024. O banco tinha uma previsão altíssima, uma margem muito baixa, e ele só foi recuperar isso nos últimos 2 balanços do ano passado. Então essa pior sequência de quedas da história, se o fiscal piorar, se ele continuar subindo e essa previsão se confirmar, toda essa sequência que já é muito negativa, ela pode se alongar ainda mais no caso do Bradesco. No caminho oposto, a gente tem o Santander, que foi levado à compra pela XP. Santander que também está próximo das mínimas, mas num comentário importante, ele tem Datacom de mais de 1,5 bilhão para essa semana. É uma Datacom no dia 22, que é a quarta-feira, 16 centavos por ação ordinária, 17 por ação preferencial e 34 pelas units, o que dá um dividend yield na casa de 1,4%. E não só levou ele à compra, como jogou o preço-alvo também a R$ 35, um potencial de 40% para o banco. E vale a gente falar também sobre o Nubank, que vocês sempre pedem. A XP trouxe uma revisão, eles têm recomendação neutra, eles também começam a enxergar uma desaceleração de crescimento. O Nubank ele não passa a ser um banco ruim, a tendência é de que ele apenas cresça num ritmo menor, porque quando a gente olha no histórico, o que o Nubank fez é algo que nenhum banco em toda a história fez até hoje. O tanto que ele cresceu, a velocidade que ele cresceu e o poder de penetração que ele teve nunca aconteceu, e além disso, dificilmente vai se repetir. Só que tem um lado negativo desse crescimento tão rápido. A carteira do Nubank, ela sempre cresceu muito, o número de clientes cresceu muito rápido, mas ela ficou concentrada em cartão de crédito. Então dá cartão de crédito para todo mundo, e isso é considerado expansão de carteira, algo muito diferente, por exemplo, do que a maioria dos bancões fazem. Um dos pontos negativos é que a inadimplência dessa carteira ela também é muito alta. E a inadimplência atual, ela está na máxima histórica do banco, 7,2%, e esse valor ele não está errado caso você tenha se assustado, enquanto o Banco do Brasil, o Bradesco e os
os demais bancos eles estão na casa de 3, 4, até 5%, o Nubank ele está acima de 7%. E esse é o ponto de maior atenção do banco. Isso daqui a gente já trazia desde o ano passado. Se a inadimplência está em alta, a provisão também está em alta. Ele não para de crescer há muitos trimestres e aí vira aquele ciclo vicioso. A inadimplência sobe, provisão de crédito duvidoso também sobe, o banco ele começa a segurar toda essa distribuição. Isso não acontece só com ele, acontece com qualquer banco. E um dos pontos de atenção é essa preocupação com o apetite de risco menor para expandir a carteira de crédito do banco. Quando a gente olha para a cotação, ela se recuperou bastante. O Nubank ele fez o lançamento a quase $12, caiu muito e chegou a ser cotado a $3 e de lá para cá ele disparou e voltou na mesma cotação de lançamento. O Nubank ele é uma tese de crescimento, só que fica o questionamento se o banco ele vai continuar a crescer na mesma taxa. Hoje ele tem um PL de 31 vezes o lucro e para justificar essa cotação atual ele teria que continuar crescendo a uma taxa de 25, 30% ou até mais do que isso. O único que vive um momento diferente é o Itaú, que foi levado à compra de novo e eles esperam um ROAE de 23 a 24%. O Itaú hoje que está cotado a R$28 é o único dos 4 bancões que ainda está em alta no último ano e tem um PL atual de 7 vezes o lucro. Isso é algo muito difícil de ver, principalmente se a gente olhar para esse dividend yield de quase 9%. E a remuneração é um dos pontos fortes do Itaú para esse ano, não só do Itaú. A Itaúsa, como distribui praticamente tudo, deve ter uma remuneração muito parecida. O Itaú, com base no lucro dele, ele deve distribuir um yield de 2 dígitos. O atual, ele está na casa de 8,5. Só que o Itaú ele está subindo o payout, ele está praticamente triplicando daquelas mínimas e o CEO também já trouxe que essa distribuição ela é praticamente certa. A gente fez o estudo e os cálculos e o Itaú provavelmente ele vai fechar esse ano de 2025 com dividend yield na casa de 10%, que é a mesma remuneração que o Banco do Brasil deve trazer para esse ano. Fora isso, falar da B3, a operadora da bolsa também no setor bancário financeiro, que no comentário rápido, infelizmente a empresa ela começou a ser notada e elevada por diversas casas. Na opinião do Itaú, a B3 pode disparar até 70% nesse ano e nos últimos 12 meses ela já caiu 25%, tinha uma queda muito maior, na casa dos 9, quase R$8 antes de todas essas recomendações. Ela estava próximo das mínimas de 5 anos, com desconto de 50% quando comparada às outras bolsas, e eventualmente esse valor ele deve voltar a entrar em jogo. Na opinião do Itaú, a B3 ela está gritando qualidade e eu concordo com essa palavra e um modelo de negócio simples. A gente vai olhar os dados da bolsa e um desses dados que afeta a B3 é o fluxo de capital estrangeiro. Quando a gente fala de renda variável, eles são responsáveis por mais de 50% e no acumulado desse ano, a saída total já é de mais de R$6 bilhões. E eu já venho comentando isso desde o início de janeiro porque isso é um volume muito alto, é difícil de ver uma saída ou entrada de capital tão forte assim. A gente não chegou nem no dia 20 e se continuar com esses números no mês de janeiro, ele deve ser um dos recordes para esse ano. Quem também cobre a empresa é a Genial, que tem recomendação de compra e traz que diversificação é a pauta para 2025. E essa daqui talvez seja uma das maiores vantagens da nova B3, porque ela é uma empresa muito diferente daquilo que ela era há 5 anos atrás e isso ajuda também quem está muito preocupado com a chegada de uma concorrente. No comentário rápido, não vai ter concorrência enquanto o mercado de renda variável estiver nesse ciclo de baixa. É como fazer o IPO em um lançamento de uma empresa. Não vale a pena abrir nada enquanto ninguém tem interesse. Essa competição ela só vai chegar no próximo ciclo de virada da bolsa. E toda a operação dela ela está muito diversificada. Ela não é dependente do mercado acionário. O que ela mais cresce hoje é na parte de dados e tecnologia. A receita cresce trimestre a trimestre. Um dos maiores capitalizadores que ela teve foi a parte de renda fixa. E com isso ela acaba se tornando uma empresa muito menos dependente do mercado de ações. Quando a gente pega uma Selic em alta, o volume da bolsa cai, a gente acaba tendo uma correlação inversa. Quando a Selic sobe, o volume nessas barras em azuis ele cai e a cotação cai e segue também o mesmo movimento. Só que ela tem outra maneira de recompensar quem é sócio. Além do dividendo, que é razoável, a gente já vai ver esses números, a maior parte de remuneração para o sócio ela vem através de recompra. Ela finalizou um programa de mais de 300 milhões de ações e já iniciou, já tem data para um novo programa e para novas recompras. Ela vem num ritmo muito forte. Só para ter ideia, a empresa desde 2023 ela compra todos os meses. Em 2024 ela não falhou em nenhum mês, ela recomprou em todos eles. Isso é um retorno que ninguém vê, só que é um retorno muito forte. Quando a gente olha para o retorno ao acionista, na própria apresentação da empresa, a maior parte do retorno em 2024 ela veio de recompras. Essa barra em cinza é de recompra de ações e só 36% é de JCP e dividendos. Então 64% retornou para quem é sócio.
sócio através de participação e o dividendo maior lá na frente, sem que ele enxergasse ou percebesse isso. Ela é uma empresa que nunca deu prejuízo. Mesmo nas crises, quando a gente olha 2008 e 2015, ela nunca trouxe um resultado negativo. E outra coisa que ela também não falha é na distribuição de dividendos. Ela nunca ficou nem um ano sem pagar algum dividendo para quem é sócio. E esse é um dos motivos dela sempre estar naquela recomendação de carteira de dividendos. Muita gente estranha o fato dela ser recomendada com um dividend yield na casa de 5%, mas ela é uma empresa que tem um comportamento cíclico. Às vezes, ela chega a distribuir próximo a 2 dígitos e ela nunca falha, tem uma boa frequência e distribui até 110% de tudo que ela lucra. Então ela tem todas as características de uma boa pagadora, fora esse dividendo que ele fica abaixo de consenso de mercado. A expectativa de crescimento do setor, quando a gente deixa bancos de lado, é de 10% no lucro, mas no caso dela, no comentário rápido, para a gente finalizar também, quem olha para a empresa e quem gosta dessa tese de confiança dela, não vale a pena estudar muito. No caso dela, é focar muito mais na recuperação de mercado. Se acredita que o macro ele vai recuperar e que esse cenário ruim ele não vai se estender, ela vai ter uma recuperação como ela teve em todas as outras crises na história dela. Quem não acredita numa recuperação agora, quem acha que o fiscal, o câmbio, tudo vai piorar, aí vale a pena esperar, porque a B3 ela responde muito ao macro. Desde 2020, o volume de negociação diário caiu, a cotação caiu, o resultado também caiu um pouco. Hoje ele está muito mais consolidado, a empresa mudou e se preparou para esse cenário, ela se preparou para uma possível concorrente, só que não vai ter virada de chave, não tem nenhum gatilho de alta, enquanto o interesse por renda variável ele não voltar. Na hora que ele voltar, aí sim a gente pode voltar a ver um dividendo próximo a 10%, voltar a ver a cotação acompanhando esse mesmo movimento de alta. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente viu o setor bancário que começa a mudar toda a perspectiva. Antes a gente tinha um cenário de melhora, de uma rentabilidade crescendo para Bradesco, Santander, tudo isso começa a mudar. E a gente viu também a B3, que vocês pediam faz tempo, tá num momento interessante, ela tá bastante descontada, mas ela ficaria melhor ainda próximo àqueles R$8 que ela chegou muito perto. Deixa no comentário se gostou ou não, se é sócio de alguma dessas empresas, se não faz parte da comunidade, considere fazer parte da comunidade. Se quiser mudar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal também, tem um link na descrição, preenche pelo formulário mesmo, leva menos de 1 minuto e o pessoal já vai entrar em contato com você. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno, individual e até mesmo pobre multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.